Nesse último vídeo de Halloween desse ano, eu resolvi fazer a máscara do Immortan Joe, que é o vilão do filme Mad Max Estrada da Fúria, que foi esse último Mad Max que foi lançado esse ano. Você vai precisar de emborrachado EVA, massa de biscuit, tesoura ou estilete, pincel, unha postiça, cola quente. Aí eu separei vários tons de marrom, porque eu não sabia ao certo que eu ia precisar, além de esmalte. Você vai precisar também de parafusos assim pequenos, tá? Alicate de corte, que é opcional. Uma máscara. Essa máscara que eu estou usando aí, eu comprei ela no eBay. Então, eu não sei o nome do vendedor agora, não me lembro, mas eu vou deixar aqui embaixo no box de informações o nome do vendedor ou o link do produto para vocês conseguirem ter acesso. Mas essa máscara vocês devem conseguir encontrar também por aqui. Então, é só dar uma procurada em lojas de festa, talvez. O cano da máscara foi um pouco complicado porque as lojas só vendiam um rolo fechado com vários metros. Eu só queria um pedaço, então acabei comprando esse daí, que ele tem mais ou menos uns 2 dedos assim de grossura. E, na verdade, isso daí é uma mangueira de máquina de lavar, tá? Então ele tem que ser assim corrugado. Qualquer cano corrugado. E a cor também eu não consegui achar a cor certa. Esse daí tá mais para um cinza clarinho, um azul. Eu queria um cinza mais escuro, mas eu vou fazer com esse mesmo. Então você vai pegar a máscara e vai começar a marcar com canetinha as partes que você vai cortar. Então aí eu marquei a ponta do nariz, seguindo um pedacinho assim, quase até chegar na boca. E do começo do nariz para a lateral até o final da máscara. Do outro lado também, do nariz lá em cima, para a lateral em cima da bochecha e lá no fim da máscara. E o contorno da boca, tá? Então eu fiquei pensando como que eu poderia cortar essa máscara, porque ela é muito grossa mesmo, muito grossa. Não ia dar para cortar de outra forma, a não ser que eu usasse assim alguma coisa que queimasse. Eu pensei nisso. Então eu acabei usando um ferro de solda. Aí tá na imagem acelerada, mas não derrete nessa velocidade toda não. Fiquei um tempinho ali fazendo um movimento de vai e vem para ir cortando essa máscara. Você pode tentar cortar com um prego quente, alguma coisa do tipo, mas eu não consegui pensar em outra coisa. Eu achei que seria até mais fácil para mim usar isso daí. Mas se você não tiver, você pode improvisar de outras formas. Então você vai fazendo o contorno de tudo. Aí está a máscara, olha, cortada nas laterais, no nariz e na boca também. Vai ficar dessa forma. Aí sempre que você for fazendo, você coloca no rosto para você ver se está adequado. Eu achei que essa lateral ficou muito alta, então eu marquei com a caneta para poder tirar essa parte, mas você tem que tomar cuidado para não danificar aquela parte do elástico, tá? Então deixa um pouquinho acima e aí você tira. Se você achar que algum pedaço ficou grosso, você pode usar um alicate de corte para ir puxando assim, mas não tem tanta necessidade. E do lado da boca você vai fazer 2 furos, olha, eu marquei com a caneta e furei um furo pequeno para depois alargar, vai fazendo aos poucos, tá? Para não passar demais. E aí eu peguei um pedaço da máscara que tinha sobrado e colei com cola quente na parte de baixo da boca. Por quê? Essa máscara que eu estou usando, a parte de cima da boca é mais alta. Então na hora de colocar os dentes, não ia dar certo, ia ficar tudo torto. Então eu preferi igualar a altura, aumentando a parte de baixo para ficar parecida com a de cima. Então fui reforçando com bastante cola quente para prender isso tudo, para não sair. E peguei a massa de biscuit e também fui passando em cima para ir ajeitando aí qualquer parte que tenha ficado diferente, tá? Essa massa que eu usei, ela não queria grudar na máscara, não sei se era porque ela estava muito seca ou porque não gruda mesmo. Então tudo que eu fiz de biscuit, eu posicionei só para ver o lugar mesmo e depois eu fui colando com cola quente. A unha postiça que eu usei é essa daí, que na verdade é de mostruário. Ela não é aquela que você usa na unha. Então quando você tira ela dessa base, ela quebra a pontinha.
mas também não interfere em nada. Você pode usar essa mesmo que eu usei. Mas se você preferir, você pode usar também aquela unha postiça que você coloca na unha mesmo. Então não importa qual unha postiça você use, você tem que usar qualquer uma. E aí você pega a massa de biscuit e coloca em volta da unha. É quantidade fina, não faz uma massa muito grossa não. É só pra ela cobrir e aí ter como você ir riscando, porque eu peguei alguma coisa pontuda, você pode usar um boleador ou qualquer outra coisa, e aí você vai riscando, fazendo riscos mesmo, assim, sem sentido para qualquer lado, mas assim, sempre em pé, né? Porque o dente dele tem uns riscos, assim, não é tão certo não. Então depois eu fui colocando os dentes, eu coloquei 8 dentes em cima e 8 embaixo. E eu ia posicionando só para ver onde que eu ia colocar e depois eu colava com cola quente também, para ficar tudo bem preso. Então aí está, os 8 em cima, 8 embaixo, reforcei embaixo com cola quente, em cima também. E aí a parte da bochecha eu fui fazendo com cola quente também umas linhas, porque a bochecha dele tem umas partes altas e baixas. Então, se eu fizesse com massa tudo, a máscara ia ficar muito pesada. No queixo também tem algumas assim irregularidades. Então eu fui passando a cola assim mesmo. E depois na bochecha, que era a parte que ficava mais alta, e na lateral assim em volta do buraco, eu fui passando mais cola quente, porque essas partes são mais altas realmente. Então com o biscuit eu fui modelando para fazer tipo um formato de sapato. E aí antes da massa secar eu colocava um parafuso para marcar o buraco. E aí depois eu tirava e fiz a outra parte, que essa parte encaixa nessa parte que eu já tinha feito, né? Ela é mais altinha, contornando o nariz, e fiz uma outra parte mais grossa no nariz também, sempre furando para marcar onde que vai ser o parafuso. Você pode ver uma imagem para você poder se guiar melhor, tá? E aí depois a base já está pronta, você vai para a pintura. Eu pintei em volta daqueles 2 círculos de preto. Os dentes eu vim com uma tinta marrom e um pincel bem fininho. Aí eu fui fazendo linhas no sentido da onde eu tinha riscado anteriormente. E aí se você errar na mão, você pode até espalhar um pouquinho com o dedo, porque tem que ser bem suave mesmo. Aí depois que eu meio que manchei esse dente, eu coloquei uma tinta bege numa esponja, numa espuma, e aí eu fui dando batidinhas para poder colorir todos esses dentes. Os lugares que a esponja não chega, eu fui passando com o pincel, mas é para você deixar uma coisa bem manchada mesmo. E na parte de cima do nariz eu pintei de marrom com esmalte, e depois de pintado é só você colocar a cola quente na ponta do parafuso e encaixar o parafuso em todos os buracos. Então você pode usar outro tipo de cola que você quiser, mas é bom colar para ficar preso, tá? Então aí estou mostrando como ficou. A outra parte que é metálica eu fiz com pincel do próprio esmalte. Eu escolhi uma tinta cinza que fosse metálica para dar esse efeito de metal. E a parte do nariz não é aberta, então eu peguei um pedacinho de EVA e eu passei cola em volta e posicionei o EVA para colar nessa cola quente. Você não precisa colar esse espaço todo de uma vez só, então você pode fazer como eu fiz. Eu colei um pedaço do EVA só para aquela parte da bolinha do nariz e depois eu colei outro EVA naquela parte de baixo do nariz que é compridinha, que chega quase até a boca, tá? Então você pode fazer assim em 2 partes. E depois que você fizer, é só você pintar tudo de preto. Então, se você tiver um EVA preto, vai ser mais fácil, mas se você não tiver, também dá pra fazer, é só pintar depois. Eu fiz bolinhas de biscuit e pintei com aquele esmalte marrom, um lado apenas. Eu tinha pintado em cima do nariz, aquele mesmo esmalte. Aí eu passei um pouquinho de cola quente e fui colando em cima de cada dente. O restante da máscara que eu não gravei, eu pintei de marrom, tá? Vários tons de marrom. E nessa parte eu peguei um pedaço de EVA, um retângulo grosso, e colei 2 retângulos mais finos, recortei as sobras e colei outros retângulos mais finos ainda no sentido vertical. Depois eu pintei tudo de preto. E aí o cano é só você encaixar
como o meu, o buraco ficou bem certinho, não precisa nem de cola. Ele entra assim no encaixe mesmo na pressão, é só você ir torcendo um pouquinho que ele entra. E aquela parte preta do EVA que eu tinha acabado de pintar, eu usei para colar assim perto da máscara, bem em cima mesmo, o mais próximo possível da máscara. E aí fazer isso dos dois lados do cano, tá? O cano você tem que enfiar só o suficiente para você conseguir prender. Não enfia tanto, porque senão vai machucar seu rosto. Mas mesmo assim você pode colar um pedaço de esponja ou espuma para fazer ficar mais macio, né? Aí você cola com cola quente e corta os excessos. E a máscara vai estar pronta. Para maquiagem, o que eu fiz? Eu passei um pouco de vermelho embaixo dos olhos. Eu tô usando aquela tinta... Parece que é meio em gel, assim, ela é meio cremosa, que essa é tinta para maquiagem artística. Então ela vem num potinho assim, mas você pode usar sombra vermelha, ou você pode improvisar até usando batom vermelho. Qualquer coisa vermelha de maquiagem você pode passar embaixo dos olhos. E em cima, na pálpebra, eu passei de preto com a mesma tinta, assim, juntando com a sobrancelha, bem bagunçado mesmo. Aí com lápis preto eu fui passando na própria linha de expressão. Então você faz cara feia, franze a testa assim, as linhas vão aparecer. Aí você passa o lápis, esfuma um pouquinho com o dedo, com o pincel. E aí depois eu passei um pouco de sombra marrom, só que uma sombra sem brilho. Eu usei até sombra de fazer sobrancelha para ficar bem fosca mesmo, para parecer mesmo uma ruga. E fiz do lado dos olhos também. Pro cabelo, o que eu fiz? O cabelo dele é claro, então eu resolvi passar talco. Eu usei aquele talco de bebê Johnson e baguncei a raiz, porque o cabelo dele é volumoso, então joguei a raiz pra cima com a mão. Você pode fazer com pente também. Eu enchi o cabelo de talco, baguncei bastante para ele ir clareando. Então, se você for numa festa... que você vai ficar com muitas horas assim, o talco vai saindo com o tempo, né? Então, ou você leva o talco para retocar, ou então você pode comprar alguma tinta dessas igual de carnaval, que elas saem quando lava, não é uma tinta permanente, né? Então, você pode usar a tinta também. E aí, ficou finalizado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E assim eu encerro os vídeos de Halloween desse ano. E aí você fica com algumas dicas. Tem até a fantasia das enfermeiras de Silent Hills, que eu fiz ano passado.